Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados. E sendo eles ministros de Deus e os agentes da sua vontade, a sua missão é instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro, ele é uma seleção dos ensinamentos, escrito por ordem e ditado pelos espíritos superiores. Eis os termos pelos quais deram por escrito e por intermédio de vários médios a missão de escrever esse livro, que é o Livro dos Espíritos. E logo em seguida, ainda em Prolegômenos, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa ajuda. Porque esse trabalho é nosso. De quem? Da espiritualidade. Essa é uma mensagem para Allan Kardec e serve para nós também, né? Então, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa ajuda, porque esse trabalho é nosso. Nele nós pusemos a base de um novo edifício que se eleva. Então, é uma construção de um novo edifício que se eleva. E um dia vai reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. Já vem falando do amor e da caridade desde a abertura do Livro dos Espíritos, né? Que foi em 1857, certo? Isso. Gente, se sair alguma coisa errada aí, escrevam, escrevam, por favor. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto. Então, o Espírito da verdade, e mais os Espíritos está falando, mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Então, mesmo preparando o livro, teria que ter um conjunto de espíritos ali vendo todos os detalhes para ver se não tinha nenhum erro, né? Perfeito. Então quando o pessoal fala assim, espiritismo kardecista, é um erro, né? Porque não é uma doutrina de um homem, é a doutrina espírita, né? Allan Kardec codificou, mas aí tá bem claro, né, que os espíritos coordenaram a tarefa e nada foi publicado que não houvesse a revisão, né? Revisão. Eu não sei bem, mas tem eu acho que é no livro Obras Póstumas, que Allan Kardec, em algum parágrafo do livro, alguma coisa não estava indo bem e ele foi atormentado várias vezes com uma batida. Não sei se você já ouviu esse parágrafo aí, né? Sim, é que acho que toda sexta-feira, um dia da semana, o Espírito da Verdade falou para Allan Kardec, eu vou estar 20 minutos com você uma vez por semana, para estar revisando. E aí o Allan Kardec via, se eu não me engano, acho que é essa história, o Allan Kardec via uma parte e achava que estava errado. Não, achava que estava certo. Passava direto, achava que estava certo, passava direto. Aí ele ouvia pancada, alguma coisa. Mas esse dia ele resolveu... Então, aí ele foi de novo e mexeu, achou que estava errado e mexeu. Aí depois teve uma comunicação falando, a página tal lugar tem um erro. Houve bastante interferência nesse pedaço que ele achava que estava certo. A esposa dele chegou a ouvir as batidas, né? Ele perguntava, você está ouvindo? Ele, tô. Mas tá com muita insistência, né? E aí ele colocou uma observação para saber no dia da reunião, no dia seguinte, por que aquela insistência. Que era para rever novamente aquela parte do capítulo que tinha algo que não estava correto. Perfeito, né? Perfeito. Então, mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo. Com quem? Com Allan Kardec. Estaremos contigo, também conosco, né? Estaremos contigo todas as vezes que o pedires. Então, todas as vezes que nós pedimos ajuda, vai chegar. Vai depender dos bloqueios que nós colocamos no caminho, mas toda vez que estaremos contigo, todas as vezes que eu pedires, para te ajudar. Em teus outros trabalhos também, porque essa não é senão uma parte da missão. Então ele fala, nós te ajudaremos também em outra parte do teu trabalho material dele, sem ser o trabalho espiritual. Mas ou talvez até nas obras que estavam por vir também, né? E outras, mas essa informação serve para nós, porque estaremos contigo todas as vezes que eu pedires, para te ajudar. Em teus outros trabalhos, porque essa não é senão uma parte da missão que te está confiada e que já te foi revelada por um dos nossos.
Então, não entre os ensinamentos que são dados aos que deves guardar somente para ti. Então, ele não podia falar nada daqueles ensinamentos que estavam dando para ele. Teriam que ser guardados até uma segunda ordem, né? Entre os ensinamentos que são dados aos que deve guardar somente para ti. Até uma nova ordem, nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medita-os a fim de estar preparado quando o dissermos. Então, medita-os a fim de estar preparado. Isso aqui serve para nós também, entre os ensinamentos que são dados aos que deves guardar para ti. Às vezes nós temos uma programação nossa que a gente quer falar para um, falar para outro, nossa, eu estou pensando em fazer algo, né? Já está pronto, mas eu tô todo ansioso, começa a falar, já começa a dar errado, porque o projeto não está pronto. Então alguma coisa, nossa, acabou dando errado, acabou não dando certo, alguma coisa aconteceu. Então serve para nós também, né? Tem aqui uma observação, posso esticar meu braço aqui? Fica à vontade. Quer pôr a caneca pra cá, pra não atrapalhar? Pode ser. Sou contramão, né? Fica à vontade. Pessoal do Pará. Tem uma passagem bíblica aqui, em Neemias, capítulo 2, versículo 12, que fala assim: então à noite eu me levantei, eu e poucos homens estavam comigo, e eu não declarei nada a ninguém, o que o meu Deus colocou no meu coração, para fazer em Jerusalém. Então Neemias fala que ele guardou aquele segredo, ele não contou nem para os homens que estavam com ele. Ele falou, nós vamos para Jerusalém, levanta todo mundo, que tem um trabalho para nós em Jerusalém, mas ele não contou o que era. Então Allan Kardec também tem essa observação para ele não falar nada até uma segunda ordem. E nós podemos pegar isso para nós. Você tem um projeto, então vamos ficar entre eu e você por enquanto. Depois que esse projeto estiver pronto, aí a gente abre um leque. Para amadurecer, né? Para amadurecer. Porque acho que se o Allan Kardec tivesse se precipitado, ali tinha muita mensagem que ele teve que aprofundar, né? Então vinha uma mensagem de um espírito sobre tal fato. Aí ele vai e pega outros médiums, mensagem através de outros médiums, de outro lugar, confirmar e confrontar. A gente vê muito isso, que ele fez muito isso na Revista Espírita. Uhum. Na Revista Espírita ele usou de laboratório. Ele postava um texto, postava alguma coisa e deixava aberto para quem quisesse trazer os questionamentos. Você já viu uma revista espírita? A gente imagina que é uma revistinha assim, né? É porque era um... Eu tenho em livro... Olha, ele tem acho que 3 volumes, se eu não me engano. É dessa largura. Então, na realidade, o que eu tenho é em livro, que todo ano, até ele desencarnar, saía uma revista. Saía, mas era como se fosse um jornal. Uhum. Era um jornal de estudo... Ele ainda coloca jornal de estudo psicológicos, ele coloca dessa forma, a Revista Espírita. E aí era várias matérias curtas, né? Que nos jornais que depois juntava e virava revista. Mas o que eu queria destacar é que é interessante que ali você vê que, assim, além dos espíritos estar coordenando, o próprio Allan Kardec ia estudando essas questões que os espíritos traziam, mas ele deixava para a comunidade debater. Então ele publicava na Revista Espírita e vinha gente de outras religiões, cientistas, e debatia. E ele, através da razão, da lógica, ele ouvia, ia pontuando, aí ele, não, verdade, deixa eu ver esse ponto, tal, esse posicionamento. Depois que o tema foi bastante discutido, elaborado, aí que ele trouxe para os livros, né? Que aí começou pelo Livro dos Espíritos e em diante. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.